Você já se sentiu assim? Você recebe Jesus na Eucaristia, o momento mais sublime da sua fé. Volta para o banco, e em poucos segundos, sua mente já está na lista de compras nos problemas da semana. Onde foi parar aquele que você acabou de receber? Por que esse silêncio, essa sensação de vazio, justo quando ele está fisicamente mais perto? Essa inquietação não é uma falha sua, é um sintoma profundo, uma sede que a alma moderna esqueceu como saciar. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários, *por Jesus, eu tenho sede de ti, *por isque. Compreendido. Executando a arquitetura da premissa para o ato 2. A revelação com foco em uma entrega pronta para TTS, transições fluidas e CTAs integrados conforme as diretrizes. Essa sede, essa sensação de que algo está faltando no exato momento em que você deveria se sentir mais completo, é o ponto de partida da nossa jornada. É o eco de uma alma que anseia por mais, mas não sabe onde procurar. Mas e se eu te dissesse agora que essa sede não é um sinal de ausência? E se eu te dissesse que esse silêncio que te incomoda, que essa distração que te frustra, é, na verdade, a maior e mais trágica ilusão da sua vida espiritual? Pense neste método não como uma obrigação, mas como um convite. Um convite para transformar a areia movediça da distração em terra firme, onde você pode finalmente parar, respirar e ouvir a voz que anseia falar com você. Este mapa é composto por 3 passos simples, 3 chaves que abrem as portas da percepção da sua alma. Vamos percorrê-los juntos, um de cada vez. O primeiro passo é *poro, acolhimento ativo poro. Tudo começa no exato momento em que você se aproxima do altar. Por anos, talvez décadas, você se aproximou, e ao ouvir as palavras Corpo de Cristo respondeu com um amém, quase automático. É um amém de fé, sem dúvida, mas muitas vezes é um amém da rotina. Jesus nos convida a ir além. A partir de hoje, no momento em que o sacerdote apresentar a hóstia sagrada, faça um ato interior de vontade. Em seu coração, em silêncio, não diga apenas amém, mas reze, meu Senhor e meu Deus, eu vos recebo em minha alma, Por que essa mudança é tão poderosa? Porque ela transforma um ato de recepção passiva em um ato de acolhimento pessoal e intencional. Você não está apenas recebendo algo sagrado. Você está conscientemente abrindo as portas da sua alma para acolher alguém divino. É a diferença entre abrir a porta de casa por hábito e abri-la com o coração vibrando de alegria, porque a pessoa que você mais ama no mundo está ali, prestes a entrar. Prepare o seu coração, porque a verdade que estou prestes a revelar desafia tudo o que você talvez tenha assumido sobre a Santa Comunhão. A verdade é esta: o silêncio não é de Deus. O vazio não vem dele. Naquele exato momento em que você volta para o seu banco, com o corpo de Cristo em sua alma, o céu não está em silêncio. Pelo contrário, um diálogo secreto da mais profunda intimidade está sendo iniciado. E Jesus não está passivo. Ele não é um objeto sagrado que você simplesmente recebe. Ele é uma pessoa divina que desce até você com um propósito urgente, com uma mensagem que ele reservou apenas para a sua alma. Você pode se perguntar como podemos ter tanta certeza disso. Nós sabemos porque uma alma foi escolhida por Deus para ser a secretária dessa verdade, para registrar em um diário o que acontece por trás do véu do mistério eucarístico. Essa alma é Santa Faustina Kowalska, e o que ela nos revela não é apenas uma bela teologia, é um convite desesperado de Jesus. Através de Faustina, Jesus não fala em códigos, ele fala com a clareza de um coração que ama e que sofre por não ser correspondido. Ele revela o seu desejo mais profundo, a sua motivação para se fazer pão e vir até nós. Este primeiro passo prepara o terreno. Você está dizendo a Jesus: eu sei que sois vós, eu vos quero, entrai. O segundo passo é *poro, trono do silêncio poro tie. Ao voltar para o seu lugar, a nossa tendência humana, moldada por um mundo barulhento e produtivo, é começar a fazer alguma coisa imediatamente. Começamos a rezar o terço, a ler um folheto, a despejar nossa lista de pedidos e preocupações. E é aqui que, sem perceber,
Cometemos o erro trágico que Jesus lamentou a Faustina: não damos espaço para ele. O segundo passo corrige isso de forma radical. Por apenas 60 segundos não faça nada. Não peça nada. Não reze nenhuma oração decorada, apenas faça silêncio. Um silêncio absoluto e reverente. Imagine isto. Sua alma é um palácio, um templo sagrado. E você acabou de receber o Rei dos Reis. O que você faria? Começaria a falar, sem parar, sobre seus problemas? Ou você se ajoelharia em adoração silenciosa diante da sua majestade? Este minuto de silêncio é exatamente isso. É você preparando o trono da sua alma e dizendo a Jesus sem palavras: Senhor, este lugar é vosso. Reinai aqui. Eu estou aqui apenas para vos adorar. Este silêncio não é vazio, ele é preenchido pela presença mais real que existe. É neste silêncio que o barulho do mundo se cala e o seu espírito começa a se sintonizar com a frequência divina. Escute a voz do próprio Cristo, registrada por Faustina no parágrafo 1385 do seu diário. ***, desejo unir-me às almas humanas. Pare e pense na imensidão dessa frase. O Criador do Universo, o Rei dos Reis, não diz desejo ser adorado pelas almas, ou desejo ser obedecido, ele diz desejo unir-me. É um desejo de fusão, de intimidade, de se tornar um com você. A comunhão é o meio que ele escolheu para realizar esse desejo ardente. Ele não envia um anjo, não envia uma fração da sua graça. Ele vem por inteiro. Como ele mesmo confirma a Faustina no parágrafo 1683, na Santa Comunhão, eu desço inteiro ao coração humano com o meu amor e a minha misericórdia. Aqui está o segredo que muda tudo. Se ele desce inteiro, com todo o seu amor e misericórdia, ele não desce em silêncio. Um amor tão avassalador não consegue ficar calado. Uma misericórdia tão infinita precisa se comunicar. O segredo não é que Jesus está lá, isso nós sabemos pela fé. O segredo é que ele está lá para falar ele está lá para sussurrar na sua alma a frase secreta que o título deste vídeo promete. E que frase é essa? Não é uma fórmula mágica, não é a mesma para todos. É a palavra de força, de cura, de direção ou de consolo que a por sua para a alma precisa ouvir por hoje. Você está criando o ambiente sagrado para que o sussurro possa ser ouvido. E então, vem o terceiro e último passo. *pala, pergunta de confiança pala baço. Após esses 60 segundos de adoração silenciosa, quando sua alma estiver mais calma e centrada na presença dele, em vez de começar o seu monólogo, inverta a direção da conversa. Com a simplicidade e a confiança de uma criança, pergunte diretamente a ele em seu coração. Meu Jesus, o que quereis me dizer hoje? E então você faz a coisa mais difícil para nossa mente moderna. Você espera, você confia, você escuta. A frase secreta que Jesus quer sussurrar não virá, na maioria das vezes, como uma voz audível que ecoa em seus ouvidos. Isso é raro. Ela virá da forma como Deus mais ama falar, através de uma moção interior. Uma inspiração súbita. Uma paz profunda que acalma uma ansiedade específica. Uma clareza repentina sobre um problema que o atormentava. Uma palavra, como confiança, paciência ou amor, que ilumina a sua alma. Uma certeza serena, que te orienta. É a voz do bom pastor, que as suas ovelhas aprendem a reconhecer não pelo som, mas pelo efeito que ela causa em seus corações. Deixe-me contar a história de Carlos. Carlos é um empresário, um homem bom, católico, mas que vivia uma fé apressada, sempre com a mente nas planilhas e nos prazos, mesmo na missa. Para uma alma ansiosa pode ser um sussurro de: acalma-te, eu estou no controle. Para uma alma ferida pode ser: eu vejo a tua dor e a amo. Para uma alma em dúvida pode ser: confia em mim, dá o próximo passo. O problema não é que Jesus está em silêncio. O problema é que nós nos tornamos espiritualmente surdos. O barulho do mundo, a ansiedade da nossa mente, a pressa dos nossos rituais nos ensinou a falar com Deus, mas nos fez esquecer de como ouvir a Deus.
nós transformamos o momento do diálogo mais íntimo do universo em um monólogo apressado. Nós recebemos o Rei em nossa alma, que é o seu trono, e em vez de nos calarmos para ouvir o seu decreto de amor, nós imediatamente começamos a ler a nossa lista de pedidos e preocupações, afogando a sua voz suave. Mas hoje, neste exato momento, isso pode começar a mudar. A sua decisão de assistir a este vídeo já é um sinal de que a sua alma está pronta para aprender a escutar. O primeiro passo para abrir esse canal de comunicação é simplesmente declarar a sua intenção. É dizer a ele que você deseja finalmente ouvir. Se você quer de verdade aprender o método divino para escutar o que Jesus anseia sussurrar na sua alma após cada comunhão, faça um ato de fé agora mesmo. A comunhão para ele era um momento de frustração, onde a lista de tarefas da semana gritava mais alto que qualquer oração. Cético, mas desesperado por uma mudança, ele decidiu aplicar este método. Na primeira vez que tentou, sentiu apenas uma paz incomum durante aqueles 60 segundos. Nada mais. Na segunda vez, a mesma coisa. Mas ele perseverou. Na terceira comunhão, após fazer a pergunta de confiança, veio uma inspiração tão clara e forte que o assustou. Ligue para o seu pai. Carlos e seu pai não se falavam direito há anos, por causa de uma briga tola de negócios. A inspiração parecia não ter lógica, mas ele obedeceu. Aquela ligação, feita com o coração ainda aquecido pela Eucaristia, desfez anos de mágoa e silêncio. A comunhão, para Carlos, deixou de ser um ritual frustrante e se tornou a sua bússola semanal, o seu conselho de administração divino. Este mapa de 3 passos, o acolhimento ativo, o trono do silêncio e a pergunta de confiança, é a sua ferramenta para viver uma transformação como a de Carlos. É um método de Jesus para curar a nossa surdez espiritual e nos dar acesso direto à sua sabedoria e ao seu amor. Agora, eu gostaria de saber, qual destes 3 passos mais tocou o seu coração neste momento? Vá até os comentários e digite esta simples mas poderosa oração. ***. Senhor, que eu possa ouvir a vossa voz. ***. Ao digitar essa frase, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está fazendo uma prece. Você está dizendo a Jesus: eu acredito que vós estáis aí. Eu acredito que quereis falar comigo. E eu estou pronto para aprender a escutar. Esse simples ato de fé e humildade abre a primeira fresta na porta do seu coração para que a voz dele possa finalmente começar a entrar. Esta verdade, a de que Cristo nos fala ativamente na Eucaristia, tem o poder de transformar uma prática religiosa rotineira na maior aventura da sua vida. Tem o poder de mudar vidas, de curar feridas e de dar um propósito divino a cada um dos seus dias. Se você acredita no poder desta mensagem, se o seu coração foi tocado por essa revelação, deixe o seu like neste vídeo. Cada like é um sinal para o algoritmo de que esta mensagem é importante, ajudando a levar este alerta de esperança para mais almas que, talvez hoje mesmo, tenham saído da missa sentindo aquele mesmo vazio, sem saber que o Rei do Universo estava tentando falar com elas. Faça isso agora, e vamos juntos continuar a desvendar como ouvir essa voz. Foi a ideia de transformar o Amém com um acolhimento ativo? Foi a imagem de preparar um trono de silêncio para o Rei? Ou foi a coragem necessária para fazer a pergunta de confiança e realmente esperar pela resposta? Deixe sua resposta nos comentários. A sua partilha pode ser a luz que outra alma precisa para começar a sua própria jornada de escuta. Compreendido. Executando a arquitetura da premissa para o ato 7, com foco no tom de alerta amoroso, contraste direto e CTA fluido. Menos. Você tem em suas mãos o mapa. Você tem os 3 passos que podem transformar a sua vida espiritual para sempre: o acolhimento ativo, o trono do silêncio e a pergunta de confiança. É um caminho de luz, um atalho divino para o coração de Jesus. Mas preste muita atenção agora, porque todo mapa que leva a um tesouro precioso é guardado por dragões. Toda semente boa que é plantada corre o risco de ser roubada por pássaros. Neste momento, eu preciso lhe falar com a seriedade de um amigo que lhe mostra um abismo à beira da estrada. Existem 3 mentalidades, 3 ladrões de graças, que podem roubar de você este encontro divino, mesmo que você tenha as melhores intenções.
São hábitos tão enraizados em nossa vida espiritual moderna que nós nem os percebemos. Para compreender a profundidade do que realmente acontece nesses momentos sagrados, para entender por que o seu silêncio interior é tão crucial, você precisa ver o que Santa Faustina viu, não como uma história antiga, mas como uma realidade que se desdobra agora, para você. Feche os olhos, se puder, e venha comigo. Estamos em uma capela simples, em Cracóvia. O ar está denso com o cheiro de cera de vela e o vestígio de incenso. Ouve-se o murmúrio baixo das orações, o ranger suave dos bancos de madeira. Faustina está ali, uma freira entre tantas outras, ajoelhada, o coração ardendo com um amor que ela mesma mal consegue compreender. Ela, como você, conhece a luta da distração, a batalha para manter a alma focada naquele que é tudo. O momento mais sagrado da missa se aproxima. O sino toca um som cristalino que corta o silêncio, anunciando o milagre. O sacerdote, com movimentos lentos e reverentes, eleva a hóstia sagrada. Um pequeno branco e frágil círculo de pão, suspenso entre o céu e a terra. Para a maioria, é um símbolo. Um ato de fé. Mas para Faustina, neste instante, a fina película da realidade se rasga. Onde antes havia o pão, agora ela vê. Ela vê o próprio Jesus. Não um Jesus distante, histórico, ou uma imagem piedosa. E é por não os percebermos que a voz de Jesus permanece sufocada, sob o ruído de nossa própria devoção. Para que o mapa divino funcione, você precisa, com um ato de vontade, abandonar estes 3 erros fatais. O primeiro e mais comum desses ladrões é o que eu chamo de asterisco por erro da pressa ritualística poro, pauro. Pense com sinceridade. Quantas vezes você já foi para a fila da comunhão com o corpo, mas com a mente já no estacionamento? Pensando no almoço de domingo, na reunião de segunda-feira, no problema que ficou em casa. A missa se torna um compromisso no calendário, e a comunhão, o último item a ser ticado, na lista antes de poder, finalmente ir embora. Nós cumprimos o preceito, fazemos o gesto, mas nosso coração está a quilômetros de distância. É aqui que, sem a menor malícia, nós cometemos a exata ofensa que fazia Jesus lamentar a Santa Faustina. Nós o tratamos como um objeto morto. Um rito a ser cumprido. Uma etapa a ser vencida. E o Deus vivo que anseia por se unir à nossa alma, encontra a porta fechada, não por maldade, mas por distração. Ele entra em uma casa vazia, pois o dono já partiu em pensamento. A cura para essa pressa, a arma que destrói este ladrão, é o primeiro passo do nosso mapa divino. Asterisco por o, acolhimento ativo por o. É o Cristo vivo ressuscitado, em toda a sua glória humilde. Seu rosto transborda uma mistura de majestade e ternura infinita. Seus olhos, 2 abismos de misericórdia, não olham para a multidão, mas parecem pousar individualmente em cada alma presente, incluindo a dela. E a sua. E então o impossível acontece. Do centro do seu peito, do seu coração transpassado que pulsa com um amor que o universo não pode conter, 2 raios jorram com uma força incontrolável. O primeiro raio é pálido, quase transparente, como cristal líquido. É a água que justifica. Ele flui da hóstia, mas não cai no chão. Ele se move como se tivesse vontade própria, buscando as almas. Onde ele toca, a sujeira da alma se dissolve. A mancha da culpa, o peso do remorso, a poeira da indiferença, tudo é lavado, purificado, tornado novo. É um rio de paz que lava a alma e a deixa límpida, pronta para receber o Rei. O segundo raio é vermelho, da cor do sangue mais vivo. É o sangue que é a vida da alma. Ele jorra com um calor que Faustina pode sentir em sua própria pele. Não é um calor que queima, mas que conforta, que preenche. Este raio é a própria vida divina, a força, a coragem, o amor. Veja a diferença. Em vez de se aproximar da Eucaristia de forma automática, você transforma aquele instante numa decisão consciente. No momento em que o sacerdote eleva a hóstia e diz, o corpo de Cristo, você não responde um amém mecânico. Você responde em sua alma, com toda a sua intenção, meu Senhor e meu Deus, eu vos recebo em minha alma. Este ato de vontade quebra o piloto automático. Ele ancora sua alma no presente.
Ele diz a Jesus: Eu sei que é o Senhor, eu estou aqui. E eu estou pronto para recebê-lo? Você deixa de cumprir um rito e passa a acolher uma pessoa. O segundo erro é mais sutil, e por isso, talvez mais perigoso. É o asterisco porreo da recepção passiva porreo. Neste caso você não está necessariamente com pressa. Você está presente. Você está reverente. Você recebe Jesus, volta para o banco, se ajoelha, e espera que algo aconteça. Você recebe a hóstia como quem toma uma vitamina espiritual. Você a engole, e espera que ela faça efeito por si só. É uma recepção passiva. É como se você abrisse a porta da sua casa para o Rei do Universo, mas em vez de conduzi-lo ao melhor lugar, de servi-lo e honrá-lo, você o deixasse parado no hall de entrada, enquanto continua a arrumar a casa. Ele busca as almas que foram esvaziadas pela dor, pelo medo, pela ansiedade. Ele preenche o vazio que você sente após a comunhão. Ele é a resposta para a sua fraqueza. É uma transfusão direta do coração de Deus para o seu. Esses dois rios de luz inundam a capela. Eles não são detidos por paredes ou corpos. Eles atravessam tudo, penetrando no mais íntimo de cada pessoa, buscando curar, justificar, vivificar. Faustina sente o calor desse amor, envolvendo-a por completo, uma sensação de segurança e pertença tão avassaladora, que as palavras humanas não conseguem descrever. E no meio dessa torrente de luz e amor, ela ouve a voz de Jesus. Não com os ouvidos, mas no santuário da sua alma. A voz é clara, cheia de uma tristeza amorosa. Vês o que acontece aqui? Esta hóstia é a fonte de toda a minha misericórdia. Dela jorram todas as graças para as almas. O meu coração anseia por se entregar a vocês, por inundá-los com o meu amor. Mas olhe, muitas almas nem me dão atenção. Elas me tratam como um objeto sem vida. Elas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para vir a mim, para receber os tesouros que eu lhes preparei. Essa visão não foi um presente exclusivo para uma santa polonesa do século passado. Jesus está em você, mas você não interage com ele. Você o recebeu, mas não o entronizou. Ele é um convidado, não o rei. É por isso que o segundo passo, asterisco por ao trono do silêncio por ora, é tão revolucionário. Ele é um antídoto direto para a passividade. Ao voltar para o banco em vez de esperar passivamente por um sentimento, você age. Você faz um ato interior de entronização. Por 60 segundos, você silencia tudo e imagina sua alma como uma sala do trono, e você acabou de sentar o rei nele. O silêncio não é vazio, ele é um ato de adoração. É o seu coração dizendo: Senhor, toda a minha atenção é vossa. Todo o meu ser se cala diante da vossa majestade, reinai sobre mim. Você deixa de ser um receptáculo passivo, e se torna um adorador ativo. Você não está mais esperando um efeito, você está honrando uma presença. E finalmente, chegamos ao terceiro erro. Este é o mais irônico de todos, pois ele se disfarça de grande piedade. É o asterisco por erro do monólogo devocional por oporishi. Este é o erro da alma fervorosa. A pessoa que recebe Jesus, volta para o banco, e imediatamente começa a despejar sobre ele um caminhão de palavras. Senhor, eu te agradeço por isso, eu te peço aquilo, por favor, cura o fulano, me ajuda no trabalho, resolve meu problema financeiro, obrigado, amém. Foi uma janela aberta para que você hoje entenda a magnitude cósmica do que acontece cada vez que um sacerdote eleva a hóstia. Aqueles mesmos raios jorram. Aquela mesma misericórdia busca desesperadamente a sua alma. Aquele mesmo coração anseia por encontrar um lugar de repouso no seu. Esta experiência avassaladora não é uma alegoria poética. Está documentada com precisão por Santa Faustina em seu diário, nos parágrafos 299 e 441, um testemunho deixado para a nossa geração, uma geração que esqueceu como ver e como ouvir. O que você acabou de testemunhar é apenas um fragmento da realidade espiritual, que se esconde por trás do véu do visível. Há muito mais que precisa ser revelado, segredos guardados no coração de Cristo e no diário de Faustina, que são a chave para transformar sua vida de oração de um deserto para um oásis. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma,
Inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de descoberta. Você viu os raios. Você sentiu, ainda que pela imaginação, a promessa daquela misericórdia jorrando da hóstia viva. A água que lava, o sangue que dá vida. Uma fonte inesgotável de graça, oferecida a você, em cada missa, em cada comunhão. É uma visão de um amor tão avassalador, que desafia a compreensão humana. É uma enxurrada de preces, terços, jaculatórias e pedidos. Parece algo bom, não é? Mas pense nisso como um telefonema. Você liga para a pessoa mais importante da sua vida, a pessoa que tem a resposta para todas as suas angústias, e você fala sem parar por 10 minutos, despejando tudo o que está no seu coração, e então, sem deixar um segundo de silêncio para que ela possa responder, você diz tchau e desliga. Foi um monólogo. Não foi um diálogo. Você falou coro para Jesus, mas não falou coro com para Jesus. Você não deixou espaço para sussurro. Você encheu o silêncio sagrado com o seu próprio ruído, por mais devoto que ele fosse. E a frase secreta que ele queria te entregar, a inspiração, a paz, a moção que poderia mudar o seu dia ou a sua vida, se perdeu na sua própria torrente de palavras. O antídoto para este monólogo piedoso é a simplicidade radical do terceiro passo. Asterisco para o A, pergunta de confiança for o PIR. Após adorá-lo no trono do silêncio, em vez de começar a sua lista de pedidos, você se cala e inverte a direção da comunicação. Você pergunta com o coração, com a confiança de uma criança: meu Jesus, o que quereis me dizer hoje? E então, você espera. Você escuta. Você confia. Agora, respire fundo. Porque preciso te levar ao coração do conflito, a conexão trágica que vai mudar para sempre a forma como você vive esses momentos. Aquela inquietação que descrevemos no início, aquela mente que voa para a lista de compras, para a preocupação com o boleto, para a ansiedade sobre a reunião de amanhã, segundos depois de receber Jesus. Aquilo não é apenas uma falha sua, não é só uma distração inofensiva. Aquela inquietação é a causa direta da dor de Cristo nesta visão. Deixe essa verdade penetrar na sua alma. Cada pensamento mundano, cada distração voluntária, cada vez que sua mente se desvia dele enquanto ele está fisicamente presente em seu peito. É como se você deliberadamente virasse as costas para aqueles raios de misericórdia que Faustina viu. É como se você estivesse de pé, diante da fonte de toda a vida, e escolhesse olhar para uma parede vazia. Você entende a gravidade disso? Não é uma questão de performance espiritual. É uma questão de relacionamento. Imagine que a pessoa que você mais ama no universo viajou dias e noites, enfrentou perigos e obstáculos, apenas para ter 5 minutos com você. E quando ela finalmente chega, senta-se à sua frente, com os olhos cheios de amor e saudade, pronta para te entregar o presente mais precioso. E você pega o celular e começa a rolar o feed de notícias. Você abre o espaço que antes era preenchido pela sua voz, para que ele possa preencher com a dele. Você transforma a oração de um discurso em uma escuta. A pressa ritualística, a recepção passiva e o monólogo devocional. 3 hábitos que transformam o encontro mais íntimo do universo em um gesto vazio. A decisão de mudar é sua, e ela pode ser tomada agora. Neste exato momento. Eu lhe pergunto: qual desses erros mais falou ao seu coração? Em qual desses espelhos você se reconheceu? Não sinta vergonha, sinta esperança, pois reconhecer o erro é o primeiro passo para a cura. Se você decide hoje, com a graça de Deus, abandonar a pressa, a passividade ou o monólogo. Se você escolhe, a partir de hoje, praticar o acolhimento, honrar o trono e se abrir para o diálogo. Deixe o seu asterisco. Amém. Asterisco poucos aqui nos comentários. Que cada amém não seja apenas uma palavra, mas um selo no seu coração, um grito de liberdade espiritual, o seu compromisso pessoal com Jesus, de que da próxima vez que o receber, você estará lá, não apenas de corpo mas de alma, pronto para ouvir. Compreendido. Executando a arquitetura da premissa para o ato 8, conforme as diretrizes do arquiteto de premissas místicas.
O texto está formatado para entrega direta a uma plataforma TTS, com ênfase no ritmo, na solenidade e no clímax emocional. Menos. Você chegou até aqui. Consegue sentir a dor contida nesse gesto, o silêncio frio da indiferença? Agora, multiplique essa dor por uma dimensão infinita, porque não é um ser humano que está ali, mas o próprio Deus. E ele não está apenas visitando. Ele está se fazendo alimento, se humilhando na forma de pão, para entrar em você, para se tornar um com você, para fazer da sua alma o seu palácio, o seu sacrário vivo. E é nesse exato momento, nesse ápice de amor e entrega, que a nossa indiferença o fere, mais profundamente. Não acredite em mim. Escute. Escute agora, não com os ouvidos, mas com a alma, as palavras exatas que o próprio Jesus confidencia a Santa Faustina, palavras que ecoam como um lamento de amor não correspondido. Jesus diz a ela, e diz a você hoje, asterisco asterisco, a minha maior dor é que as almas me tratam como um objeto morto. Asterisco poro. Pense nisso. Um objeto morto. Algo que se pega, se engole e se esquece. Um rito a ser cumprido. Um item a ser checado na sua lista de deveres dominicais. Ele, a fonte de toda a vida, tratado como algo inerte, sem vontade, sem sentimento, sem um coração que arde de amor por você. A sua distração não é uma fraqueza inofensiva. É aos olhos do céu, o ato de tratar o Deus vivo como um objeto morto. Juntos, nós abrimos o espelho da nossa própria alma, e confrontamos aquela inquietação, aquela distração dolorosa que se segue ao momento mais sagrado da nossa fé. Nós desvendamos o segredo de Santa Faustina. Jesus não está em silêncio na hóstia consagrada. Ele está sussurrando, ansioso por um diálogo. Nós mergulhamos na visão avassaladora dos raios de misericórdia jorrando do seu coração eucarístico. E sentimos, talvez pela primeira vez, a conexão trágica entre a nossa mente vagando e a dor que isso causa no coração de Deus. Mas não ficamos na dor. Encontramos a esperança, a virada de chave, um mapa divino, um método prático e amoroso para transformar a distração em devoção, o monólogo em diálogo. Nós desmascaramos os 3 grandes ladrões de graças que sabotam a nossa comunhão, a pressa ritualística, a recepção passiva e o monólogo devocional. Agora você sabe o que evitar, você tem um mapa nas mãos, você conhece o caminho. Mas conhecer o mapa não é o mesmo que iniciar a jornada. Ter a chave não é o mesmo que abrir a porta. Todo o conhecimento, toda a inspiração, toda a emoção que sentimos até agora convergem para este único e decisivo momento. Um momento que separa o ouvinte curioso do discípulo comprometido. Um momento que exige mais do que concordância intelectual. Exige uma entrega do coração. E o lamento continua. Jesus abre ainda mais o seu coração ferido e revela a profundidade da sua tristeza. Asterisco asterisco, o meu coração está repleto de misericórdia para com as almas, mas elas não querem aceitá-la. Meu coração não pode suportar isso. Asterisco por. Ele não está dizendo que as almas são más, ele está dizendo que elas não querem aceitar o seu presente. Os raios estão jorrando, a fonte está transbordando, mas as almas estão de costas, com as mãos nos bolsos, distraídas com as trivialidades do mundo. O Rei do Universo está à porta da sua alma, com os braços carregados de tesouros de graça, paz e força, e nós estamos ocupados demais para abrir. Sua distração não é uma falha de concentração. É uma recusa, muitas vezes inconsciente, em aceitar o presente. É uma ferida. Uma ferida que você, sem saber, abre no coração dele. Esta é a batalha espiritual que acontece em seu peito toda vez que você comunga. Não é uma batalha contra o tédio ou a ansiedade. É uma batalha entre o amor infinito que anseia por se doar, e a nossa indiferença que o trata como um objeto. Mas aqui, neste exato momento de consciência, podemos fazer algo. Podemos iniciar a cura. A primeira resposta a um amor ferido não é a culpa, mas a reparação. A transformação espiritual não acontece por acidente. Ela é fruto de uma decisão. Um ato de vontade livre que se alinha com a vontade divina. É por isso que os santos não apenas rezavam, eles se consagravam.
Eles traçavam uma linha na areia de suas vidas e declaravam: a partir de hoje, eu pertenço a vós de uma maneira nova. A partir de hoje, eu me comprometo com esta verdade. Este é o seu momento de traçar essa linha. Este é o seu momento de transformar a informação em formação, a inspiração em consagração. Por isso, eu peço que você, agora mesmo, onde quer que esteja, prepare o santuário do seu interior. Se puder, feche os seus olhos. Deixe o ruído do mundo se calar por um instante. Respire fundo, acalmando a agitação da mente e do corpo. Desça das arquibancadas do seu pensamento e entre no altar do seu coração. Ali, na presença de Deus que habita em você, vamos juntos selar este propósito. Vamos fazer mais do que uma oração. Vamos fazer um juramento de amor, uma consagração solene à arte perdida da escuta eucarística. Reze comigo agora. Não apenas com os lábios, mas com cada fibra da sua alma que anseia por ouvir a voz do amado. Repita em seu coração, deixando cada palavra ecoar no seu silêncio interior. Um ato de amor, que busca consolar, que busca dizer: Senhor, eu não sabia. Perdoa a minha cegueira. Mas agora, eu vejo. Quero te convidar a fazer um pequeno, mas imensamente poderoso, ato de amor, agora mesmo. Um gesto para consolar o coração de Jesus, por todas as vezes que nós, eu e você, o tratamos com indiferença no sacrário de nossas almas. Se a sua alma agora sente o desejo de consolar o coração de Jesus, de lhe dizer: Senhor, eu me importo, escreva nos comentários uma única e poderosa palavra. *reparação, *poro. Este não é apenas um comentário. É uma oração. É um bálsamo que você envia diretamente ao coração dele. É a sua alma dizendo: eu te vejo. Eu te reconheço. E eu quero te amar. Digite *reparação, poro, e sinta o peso da sua indiferença passada ser substituído pela leveza de um amor que finalmente despertou. Porque esta dor que você acabou de conhecer, esta dor de Cristo, não é o fim da história. É o começo da sua cura. É o motivo pelo qual ele não desiste de você. Porque a mesma misericórdia que se sente ferida, é a que, com ainda mais ardor, oferece o remédio. Essa verdade é pesada. É um peso que se instala na alma. Meu Jesus Eucarístico, que habitais em minha alma, perdoai a minha surdez espiritual, perdoai todas as vezes que vos recebi com pressa, que vos tratei como um objeto, que enchi o vosso silêncio com o barulho das minhas próprias palavras, sem nunca parar para escutar as vossas. A partir de hoje, eu me consagro ao vosso silêncio, eu renuncio à tirania da distração. Eu escolho o silêncio que não é vazio, mas que é a vossa presença. Eu escolho a quietude que não é passividade, mas adoração ativa. Fazei do meu coração um sacrário vivo. Transformai este coração de pedra, inquieto e barulhento, em um tabernáculo de carne, um trono de ouro, um lugar digno onde vós possais não apenas visitar, mas reinar. Um lugar onde eu não apenas fale, mas aprenda a escutar o sussurro do vosso amor. Que cada comunhão seja, a partir de hoje, a minha aula na escola do vosso coração, onde eu aprendo a linguagem do céu, a linguagem do silêncio que ama, da paz que cura, e da inspiração que guia. Amém. Respire fundo. Permaneça neste silêncio por um instante. Sinta o peso e a leveza dessas palavras. Você acaba de fazer uma promessa sagrada. Você declarou a Jesus que não quer mais ser um anfitrião distraído. Você pediu para ser transformado em um sacrário vivo. A constatação de que nossa distração, nossa mente que voa para as preocupações do mundo justamente no momento mais sagrado, não é apenas uma fraqueza pessoal, mas uma ferida que abrimos no coração, daquele que se entrega por nós. Isso pode nos levar ao desânimo. Podemos pensar: então não há esperança para mim? Se até no ápice da minha fé eu falho, como posso sequer continuar? A lógica humana nos diria para desistir, para nos sentirmos condenados por nossa própria tibieza, por nossa incapacidade de amar como deveríamos. A nossa mente nos acusa, dizendo que não somos dignos, que somos um caso perdido. Que o silêncio que sentimos é a prova do abandono de Deus, uma consequência justa da nossa indiferença. Mas é justamente aqui, nesta ferida, que a misericórdia quer jorrar. É precisamente por causa dessa dor, a sua e a nossa, que Jesus não nos condena. Ele não se afasta. Pelo contrário,
ele se inclina ainda mais sobre nós. Imagine um médico diante de um paciente gravemente ferido. O médico não o repreende pela ferida, ele se concentra inteiramente em oferecer a cura. A dor de Cristo revelada a Faustina não é uma sentença de condenação para nós, é um diagnóstico divino. Um diagnóstico que revela a profundidade do seu amor e o seu desejo ardente de nos curar. Um sacrário não é um lugar de passagem. É um lugar de permanência. É o ponto mais sagrado da Igreja, onde a presença real habita continuamente. Ao fazer esta oração, você pediu que a sua alma se tornasse esse lugar. Que a presença de Jesus após a comunhão não seja mais um evento de poucos minutos, mas uma realidade que impregna cada segundo do seu dia. Ser um sacrário vivo significa carregar a presença dele no trânsito, no trabalho, nas conversas, nas alegrias e nas dificuldades. Você se consagrou à escuta. Isso significa que, a partir de agora, a sua maior prioridade na oração não será mais falar, mas ouvir. Será criar espaços de silêncio para que a semente da palavra dele, aquele sussurro secreto, possa finalmente encontrar terra fértil para brotar. Se esta oração que acabamos de fazer ecoa no fundo da sua alma, se ela expressa o seu mais profundo desejo de transformação, eu te convido a selar este momento de uma forma visível. Escreva aqui nos comentários a frase que é o coração desta consagração, para que ela se grave não apenas na sua mente mas no seu espírito. Digite com fé, *pore fazei do meu coração um sacrário vivo, *pore foro. Que cada vez que você olhar para essa frase você se lembre do compromisso que assumiu hoje. Ele nos mostra a ferida, não para nos envergonhar, mas para que nós finalmente desejemos o remédio. E o remédio que ele oferece não é uma penitência esmagadora ou um conjunto de regras impossíveis de seguir. O remédio é um presente. Jesus olha para nossa alma distraída, para o nosso coração inquieto, e a sua reação não é de ira mas de uma compaixão infinita. Ele vê a nossa luta. Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que por nossas próprias forças, estamos perdidos em um mar de pensamentos mundanos. E por isso, ele não diz, esforce-se mais. Ele não diz, seja mais perfeito e depois volte a mim. Ele não nos entrega um fardo mais pesado. Em vez disso, ele entrega a Faustina. E agora, através dela, ele entrega a você, um método divino. Pense nisso. Um método que não nasceu da inteligência humana, mas que foi soprado do próprio coração de Deus. Uma estratégia celestial para transformar esses poucos minutos de distração e vazio, no encontro mais íntimo, mais profundo e mais transformador da sua vida. A solução para nossa secura espiritual não é algo que conquistamos com nosso esforço, mas um presente que recebemos com humildade. É um mapa prático que ele mesmo desenhou para nós, um caminho seguro que leva diretamente da nossa miséria para o centro do seu coração ardente de amor. O compromisso de transformar cada comunhão no início de um diálogo divino, um encontro que não termina no banco da igreja mas que reverbera por toda a sua existência. Com essa oração, você fez mais do que recitar palavras. Você assinou um armistício com a distração e declarou guerra à surdez espiritual. Você olhou para Jesus, presente na sua alma e disse, eu quero ouvir. Você se tornou em potencial um sacrário vivo. Vamos recapitular a jornada que nos trouxe até aqui. Começamos com a dor silenciosa da alma devota, a inquietação após a comunhão, a sensação de vazio quando deveríamos sentir a plenitude. Descobrimos a revelação chocante de Santa Faustina. Jesus não está em silêncio. Ele está sussurrando, desejando ardentemente se unir a nós, mas encontra nossos corações ocupados, barulhentos, distraídos. Vimos com os olhos da alma a dor de Cristo, que se sente tratado como um objeto morto, quando viramos as costas aos raios de sua misericórdia, para pensar na lista de compras. Mas ele, em sua infinita bondade, não nos deixou nesse estado. Ele nos deu a esperança, um mapa divino para o seu coração. Um método simples de 3 passos, o acolhimento ativo, o trono do silêncio e a pergunta de confiança. Aprendemos a evitar os erros fatais que bloqueiam sua voz, a pressa ritualística, a recepção passiva e o monólogo devocional. Ele nos oferece este mapa para que possamos, finalmente, parar de nos perder no caminho de volta para o banco, e começar a realmente encontrar
aquele que acabamos de receber, para que possamos finalmente receber tudo o que ele anseia, desesperadamente, nos dar naqueles momentos sagrados após a comunhão. Pense por um instante. Você conhece alguém que se sente assim? Alguém que ama a Deus, que vai à missa, que comunga, mas que sente essa mesma secura espiritual, essa mesma frustração, essa sensação de que algo está faltando? Alguém que confidencia a você que se sente vazio, logo após o momento em que deveria se sentir mais pleno? Se um nome, se um rosto veio à sua mente, não hesite. A esperança não foi feita para ser guardada. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja um canal, um instrumento da esperança que você mesmo está recebendo neste momento. Às vezes, uma única mensagem partilhada é a resposta silenciosa a uma oração que alguém fez em segredo, pedindo a Deus uma luz, um caminho para fora da escuridão. Seja essa luz. Porque a promessa é esta: esses momentos não precisam mais ser de luta e frustração. Eles podem se tornar o seu ponto de encontro pessoal com o divino. E, finalmente, selamos nossa decisão com uma consagração, pedindo para que nosso coração se tornasse um sacrário, onde ele pudesse enfim ser escutado. Agora a sua transformação começa. Uma consagração, para se tornar realidade, precisa de ação. Uma decisão, para gerar frutos, precisa ser vivida. Por isso, eu não vou terminar este encontro com uma simples bênção. Eu vou te lançar um desafio. Uma missão. Eu te convido a aceitar o desafio dos 7 sacrários vivos, poro. A missão é concreta e heróica. Durante os próximos 7 dias, em cada santa comunhão que você receber, ou em cada comunhão espiritual que fizer de coração, você irá aplicar rigorosamente o mapa divino. Sem exceções. Você irá acolher Jesus ativamente, dará a ele o trono do seu silêncio por 60 segundos, e então fará a pergunta de confiança: Meu Jesus, o que quereis me dizer hoje? E aqui está a parte que transforma a intenção em realidade. Você vai anotar. Tenha um pequeno caderno, um diário espiritual, e anote a frase secreta, ou a inspiração que ele sussurrou para você. Pode ser uma palavra de consolo, uma direção clara, uma sensação de paz profunda, ou até mesmo um chamado à correção. Não julgue o que vier, apenas receba e anote. Ao final de 7 dias, você terá em suas mãos um registro do seu diálogo com Deus. O lugar onde você não apenas recebe o corpo de Cristo, mas onde você recebe direção para a sua semana, força para suas batalhas, consolo para suas dores e, acima de tudo, a certeza inabalável do seu amor pessoal por você. Este método divino é a chave que abre a porta para essa realidade. É o presente da misericórdia embrulhado e entregue nas mãos de cada alma que tem sede dele. A questão não é mais se você é capaz de silenciar sua mente por conta própria. A questão agora é: você está disposto a abrir o presente que ele quer te dar? Você está pronto para seguir o mapa que ele traçou com amor para você? Nos próximos instantes, vamos desembrulhar este presente juntos. Vamos aprender passo a passo o método que Santa Faustina recebeu para que você nunca mais precise se sentir sozinho após a comunhão. Compreendido. Executando a instrução para o ato 6, com base na arquitetura da premissa e no resumo fornecido. O texto está pronto para a plataforma TTS. E este método divino, não é uma fórmula mágica, nem um conjunto complexo de regras teológicas reservado para os santos e místicos. É um mapa. Um mapa simples traçado com a tinta da misericórdia, que Jesus entregou a Santa Faustina, para que toda e qualquer alma, incluindo a sua, pudesse encontrar o caminho direto para o seu coração, nos minutos preciosos que se seguem à comunhão. Você terá a prova de que ele não está em silêncio. Sua experiência não é apenas para você. Ela é uma luz que pode despertar outras almas que ainda vivem na escuridão da distração. Por isso agora eu peço o seu compromisso público. Se esta mensagem tocou seu coração, e se você aceita o desafio dos 7 sacrários vivos, deixe seu *poro. Amém? *poro nos comentários, para selar seu compromisso diante de Deus e desta comunidade. Se você deseja continuar nesta jornada de aprofundamento, recebendo mais ferramentas para transformar sua vida espiritual,
*por um inscreva-se *por um no canal. Não caminhe sozinho, faça parte deste exército de almas que decidiram parar de tratar Jesus como um objeto e começar a adorá-lo como uma pessoa viva. E o mais importante de tudo, cumpra sua missão de apóstolo. Compartilhe este vídeo. Não para dezenas de pessoas, mas para uma pessoa. Aquela alma que você sabe que anseia por mais, que se sente estagnada, que precisa desesperadamente aprender a ouvir a voz de Jesus no sacrário do seu coração. Seja o instrumento que levará este mapa divino até ela. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino.